Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover Quartet Night, o Gaiden. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Capitão Yami, e mais um segredo dele é revelado ali. Mas seus companheiros então descobrem um pouco mais sobre a infância do seu capitão, o que ele passou quando era mais jovem. E agora todos nós juntos vamos saber um pouco mais sobre isso também. Como sempre, eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E se não for novo, você já sabe, né? Dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, a gente volta diretamente pro quartel dos touros. Eles estavam falando ali dentro, ainda conversando, sem entender nada que aconteceu com Yami. Eles estavam se perguntando se nada daquilo fazia com que ele lembrasse de algo, se não significava nada pra ele. A gente então via dentro do quartel e todo mundo tava lendo um amontoado de livros. Na verdade, aparentemente a gente tava dentro da biblioteca dos touros. E ali todo mundo tava reunido, estudando e tentando saber mais sobre o que havia acontecido com o capitão. Todos estavam ajudando, a gente estava vendo a Vanessa voando e pegando os livros, enquanto os outros estavam pesquisando por ali. Eles diziam que haviam encontrado informações sobre a Pedra da Lua Cheia, o colar do Viajante do Tempo, e apenas alguns registros de artigo de muito tempo atrás. Enquanto isso, a versão jovem do Capitão Yami dizia que eles não tinham que se preocupar com isso, não eram pra estar pesquisando algo assim. Ele dizia que ninguém precisava sair do esquadrão pra ficar se esforçando ali. O seu corpo em algum momento iria voltar ao normal, basicamente ele ia esperar ficar mais velho de novo. Mas é claro que ninguém aceitaria algo assim, o Aço dizia que não era problema nenhum. Ele pedia pro capitão deixar tudo na mão deles, que eles iriam resolver tudinho. Nesse momento a gente vê a versão mais nova do Capitão Yami pensando em sua versão mais velha. E ele começa a dizer que, bem, se eles estão dizendo a verdade, ele aparentemente tinha sido atingido por uma armadilha mágica, e isso havia reduzido completamente a sua idade. Ele então se questionava sobre o seu eu atual, que tinha 28 anos. Sim, 28 anos. Era isso que ele dizia. Ele então mostrava que não acreditava muito nos touros e dizia, é sério, vocês estão falando a verdade? Eu tô tão velho assim? E todo mundo cai no chão ouvindo algo assim. Depois disso, a gente vê que aquele garoto fica sério novamente. Ele dizia que até então ele só se lembrava da Kurna e dele. E é claro, do lugar onde ele havia os encontrado. Depois disso, ele começa a dizer, será que vocês são? Só que ele é interrompido novamente. Dessa vez foi o Magno e o Luke. O Magno, enquanto pesquisava, dizia, ô Yami, quem é essa tal de Kurna? Quem é essa mulher que você fica falando tanto? E enquanto isso, o Luke já tava completamente empolgado, dizendo, ela é forte? Ela é muito forte mesmo? E então, a partir daí, o Yami começa a revelar mais sobre a sua infância, sobre o seu passado. Ele dizia que sim, a Kurna era uma companheira dele, e os dois juntos saíam roubando alimentos e coisas que eles precisavam. Além disso, ele dizia que a Kurna era muito bondosa, afinal ela significava muito pra um monte de gente. Enquanto isso, a Vanessa era a única que conhecia mais sobre a história do capitão, e ela dizia que já tinha escutado algo assim no passado, ela se lembrava disso, ele já tinha dito antes que pertencia a um grupo de bandidos, e bem, o Yami dizia que não, ele não fazia parte de grupo de bandido nenhum, na verdade, ele só pegava algumas coisas emprestadas quando ele precisava. E bem, olhando pra ele, a Noelle diz que realmente ele era um bandido. E Yami então continua contando sobre o seu passado. Ele diz que uma vez, eles tinham um grande ataque dentro da missão de um nobre. Eles lá encontraram um colar dentro de uma habitação que estava completamente vazia. Acontece que foi Kurna que pegou aquele colar e ela decidiu colocar. Depois disso, ela se paralisou completamente por um momento. E depois, quando voltou ao normal e conseguiu se mover, ela começou a cambalear e não disse nenhuma palavra. Kurna havia mudado ali e quando o Yami resolveu a seguir, ele acabou encontrando o calabouço onde ele conheceu os touros. Depois disso, bem, ele não sabia de mais nada. Yami estava furioso porque ele mesmo não conseguia se lembrar do que havia acontecido ali. Então a gente vê a Noelle e o Finhal preocupados. O garoto dizia que possivelmente o Yami tinha perdido a memória dali em diante, enquanto Noelle se perguntava o que significava aquilo. Será que tinha sido a Kurna que fez isso com o capitão e por que ela teria feito algo assim? A Vanessa então concorda que realmente era aquilo que estava aparecendo, e o colar que foi mencionado realmente despertava sua curiosidade. Ela queria saber um pouco mais sobre isso, e enquanto isso, a gente estava vendo o Aço e a Nero. Ele estava dizendo que não fazia ideia do que estava acontecendo ali e do que eles estavam falando. Mas o Yami dizia, bem, sei lá. Ele dizia que não se importava se essas memórias eram verdadeiras ou falsas. Na verdade, nada ali ia mudar quem ele realmente era. Ele era ele e nada mais. E então, ouvindo essa frase, Magno fica completamente empolgado. Ele diz que sim, só o Capitão Yami poderia dizer algo tão legal assim. E a Vanessa manda ele ficar quieto e chama ele de cabeça de galo. Mesmo assim, o Yami dizia que nada mudou até ali. A sua meta continuava a mesma. Ele dizia que se eles eram seus amigos, realmente ele acreditaria nisso. Mas ele não iria desistir. Ele seguiria seu caminho buscando esse seu eu anterior e assim encontrar sua companheira Kurna. Aquele garoto dizia que ela neste momento não tem nada em nenhum lugar pra voltar. Então ele tem que fazer algo a respeito e a proteger. E o Aço tá ouvindo isso e fica muito empolgado. Ele diz que sim, e ele vai ajudar. Então vemos todos os touros unidos e prontos pra enfrentar qualquer missão. Eles diziam que iam trazer ela e o capitão de volta, e eles iriam pro lugar de onde pertencem. Nesse momento a gente vê esse jovem capitão Yami completamente empolgado, e ele se mostra muito feliz de ter ouvido essas palavras. E então a gente continua. Neste momento todos saem de dentro do QG, e o capitãozinho segue dizendo que eles não precisam tratar de um jeito tão formal,
afinal todo mundo tem a mesma idade. O Asta então fica feliz por isso, o Finral se apresenta como Finral, e aí então todos eles estavam empolgados, eles estavam se dando bem. Até que do nada a gente vê um garoto sério aparecendo ali, e logo depois disso, Torre Tornado. Ele havia invocado a magia do vento, e é claro, aquele era Yuno. A gente estava vendo a sua grande magia, deixando todo mundo chocado ali. Mas não para por aí, não levou nenhum segundo pro Yami e também pro Asta dissiparem completamente aquela magia com um único movimento das suas espadas. Depois disso, vendo os dois trabalhando juntos, vemos que nenhuma magia tem efeito contra eles. E aí a gente vê aqueles dois prontos pra lutar, enquanto o Yami se perguntava se tinha um inimigo por ali. Acontece que, bem, a gente sabe que não era. E a gente vê o Yuno sorrindo dizendo, Asta, parece que você anda bem. Vemos então ele se aproximando junto com seus companheiros, enquanto o Asta tava muito empolgado. Ele tava sorrindo muito enquanto dizia que seu rival sempre tinha que fazer esse tipo de entrada. Nesse ponto a gente vê o Yuno, o Klaus e a Mimosa, todos eles sorrindo muito e indo em direção ao QG dos touros. Não só isso, como o Finral e a Noelle ficou impressionado, dizendo que era o alvorecer dourado que estava ali. Vemos então a apresentação deles. O Klaus estava bem sério, dizendo que sabia que o Yuno estava feliz de ver o seu rival, o Asta, mas ele estava se cedendo um pouquinho. Vemos também a Mimosa completamente feliz de poder estar vendo o Asta novamente e perguntava o que eles estavam fazendo. Enquanto isso, o Asta também estava muito empolgado em ver os seus amigos ali e dizia que já fazia um certo tempo. E o Yami, olhando pra ele, se perguntava, quem que são esses caras? Eles estão tentando vender algo pra gente? E o Asta também envergonhado dizia, não, é claro que não. Nesse momento a galera do alvorecer, é claro, fica confuso. O Klaus pergunta quem que era aquele moleque. E o Yami já olha pra ele falando, o que você tá querendo? Você quer que eu quebre seus óculos? E enquanto isso o Asta se pergunta por que ele sempre tem que querer lutar com alguém. Nesse momento a gente tem uma pequena passagem do tempo, onde todo mundo explica a situação atual. Mas o alvorecer dourado tinha um certo motivo pra estar ali. Eles estavam lá por um pedido realizado diretamente pelo próprio Rei Mago. Uma missão feita pelo alvorecer ao lado dos touros. Eles começavam a falar que recentemente o rei havia tomado vários e vários ataques. E estava tendo desaparecimento de cavaleiros mágicos por ali. Todos eles ficavam muito machucados. E essa era uma situação que não podiam ignorar. Acontece que rastreando a mana dos que desapareceram, eles chegaram numa dungeon. Ali dentro eles haviam encontrado um poder completamente estranho. Aparentemente tudo isso estava vindo graças à influência de uma maga específica. Seu nome era Kurna. Obviamente o Yami fica completamente chocado ouvindo isso. Ele se perguntava sobre a Kurna e se perguntava como assim ela tá atacando cavaleiros. Ele dizia que não podia ser verdade. Mesmo assim o alvorecer dizia que realmente era o que estava acontecendo e não só isso. Eles ainda tinham razões para acreditar que a Kanye estava colaborando com o olho do sol da meia-noite. Se tudo isso realmente se confirmasse, era claro que o reino de Clover acabaria passando por um grande problema. Klaus diziam que eles estavam perdendo tempo discutindo ali naquele lugar. Ele dizia que o melhor a se fazer era ver isso pessoalmente. E então todos eles foram para a grande zona mágica, pro calabouço de lava. E eles entraram todos juntos, se reuniram e foram para aquela dungeon. Estavam ali junto a Klaus e Yuno, Yami e Asta. O garoto da anti-magia então começa a notar imediatamente que ali era um lugar muito quente mesmo. E o Yuno olhando pra ele dizia que o Asta continuava gritando muito, de novo. O Klaus, que também tava ali, observava todo aquele ambiente e ele dizia que não podia esperar menos da grande zona mágica. Obviamente tinha uma grande quantidade de magia ali, era assombroso. Enquanto isso, o Yami chamava pelo Klaus e dizia que era bom que ele não estivesse mentindo sobre aquilo, que a Kurna realmente estivesse ali. Ele queria muito reencontrar sua companheira. E então a gente vê o Asta explicando um pouco sobre a magia da Mimosa. Ele diz que graças ao poder de flores mágicas dela, eles já conheciam perfeitamente todo o interior daquela masmorra graças à planta de magia. Então ele tinha certeza absoluta que encontrariam algo na sala final. Ele dizia que eles também teriam pessoas lá fora caso algo acontecesse, que serviria como apoio. O garoto estava muito empolgado enquanto falava sobre a genialidade de todo mundo ali. Acontece que quem estava lá fora como guarda era a Mimosa e o Magna. E os dois ficavam ali parados sem falar absolutamente nada na porta da dungeon. O Magna completamente sério e a Mimosa estava ali sorrindo. Pra quebrar o gelo, o Magna tenta começar a falar. Ele pergunta se a Mimosa tem algum passatempo ou algo assim. E ela diz que na verdade não. E eles, tá bom. Magna já tava desesperado, gritando pelo Yami e pelo Asta, dizendo que eles tinham que voltar depressa. Afinal, todo esse silêncio já tava deixando ele completamente enlouquecido. Enquanto isso, a Mimosa tava muito triste, se perguntando por que tudo tinha que acabar assim. Ela tinha certeza que se fosse nessa missão, ela poderia acabar trabalhando ao lado do Asta e passar mais tempo com ele, mas não aconteceu. Enquanto isso, o pessoal de dentro da dungeon continuava falando sobre eles lá fora, acreditando que eles estavam super em guarda. Eles diziam que o atributo mágico do Magna era o fogo, então ele tinha que se sobressair muito num lugar como aquele. E enquanto isso, a Mimosa era uma maga expert em suporte. Então ela estaria super preparada caso acontecesse qualquer tipo de coisa. A gente volta e vê então o Asta continuando empolgado e o Yami não ligando pra nada. Mas todo mundo ali sabia de uma coisa, todos estavam fazendo o possível pra encontrar a melhor maneira de trazer o capitão ao normal. Então o Asta dizia que eles também tinham que trabalhar muito duro ali. E
claro, exceto o Finhal, que obviamente não estava fazendo nada. E isso quem dizia era o Capitão Yami. Acontece que eles não podiam esquecer que eles ainda estavam dentro de uma dungeon. E então Klaus diz pra eles pararem de brincadeira e manterem a guarda. Afinal, eles não sabiam que tipo de magia tinha naquela área. O Yuno conseguia se mover por ali facilmente, porque ele usava sua magia pra sair voando, mas os outros não. Acontece que é neste momento que o Asta acaba sendo pego por uma armadilha. E a gente vai ver o que vai rolar no próximo vídeo. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!